Olá, hoje vamos entender melhor o que é herpes zoster, também conhecido como cobreiro, e que na maior parte das vezes afeta pessoas acima de 50 anos de idade. Para nos ajudar a esclarecer esse tema, meu convidado é muito especial, Dr. Marcos Cabreira. Ele é médico geriatra, professor do curso de medicina da Universidade de Londrina, UEL, tem mestrado em medicina interna e doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, doutor Cabreira. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui com você, Lina, e com esse público, falando de uma coisa tão importante como o herpes zoster. Então, vamos começar, né? O que é herpes zoster, afinal de contas? Olha que coisa interessante. Muitos de nós, eu diria que quase 100% das pessoas acima dos 40, 50 anos, já tivemos contato com o vírus da catapora na infância. Alguns tivemos a catapora cheia de vesículas, de marcas que a gente tem até hoje. Outros nem perceberam que tiveram, mas tiveram contato com o vírus da catapora. Este vírus fica guardado, fica ali, ele fica latente, né? E chega um momento da vida onde a imunidade específica diminui, ele se apresenta de uma maneira diferente. E aí ele se apresenta com o herpes zoster. Por isso que é importante isso que você colocou dos indivíduos acima de uma certa idade, porque a gente muda a imunidade e faz com que aquele vírus que estava lá guardadinho, e nós temos vários vírus no nosso corpo que estão guardadinhos, né? Mas o herpes zoster tem essa capacidade de voltar e se apresentar de uma forma muito chata, né? Porque ele dá dor muito grande, dá vesículas, dá feridas, né? Então é uma coisa que quem já teve, quem já viu, sabe da preocupação que a gente tem com o herpes zoster. E esse herpes zoster, você já deu spoiler aí falando de como é que ele se manifesta, né? Em geral, pode ocorrer em várias regiões do corpo. Como é que isso acontece? É interessante, porque este vírus da catapora, ele se aloja nos nervos. Ele vai se expressar no território do nervo. Aonde não tem um trajeto de nervo, ele não vai conseguir se apresentar. E tem uma característica: os nossos nervos, eles são divididos por duas partes diferentes, uma do lado direito e do lado esquerdo. Então, por isso que vai a primeira dica aí, Lina: o herpes zoster nunca dá dos dois lados do corpo. Então, ele está no território do nervo, sempre unilateral, sempre de um lado só. E pode, aonde tem nervo, ele pode dar. A gente tem uma preocupação muito grande quando é em face, porque aí nós temos a chance de ter problemas oculares, de ter problemas até de encefalites, né? Quer dizer, esse nervo pode colocá-la para trás. E grandes territórios costumam dar grandes sintomas. Então, aonde que ele pode ficar? Em qualquer lugar que tenha nervo e sempre unilateral. Essa dica do unilateral, pô, mega importante. Agora, Muito importante. É. você disse que pode acontecer na face. Isso significa, por exemplo, se acontece e pega o nervo aqui do meu olho, pode inclusive causar uma cegueira, quer dizer, pode ser assim complicado? Bastante grave, bastante grave. Nós não gostamos de herpes zoster nenhum, né, em nenhum lugar, mas no rosto, na face, ele tem uma complicação maior, que é o herpes zoster ocular, que aí você pode ficar com uma sequela visual e pode gerar o que nós chamamos de encefalite, ele voltar lá para o cérebro. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precocemente, e fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Porque o grande problema, Lina, do herpes zoster, ele vem, gera aquelas vesículas que lembra aquelas cataporas antigas, mas com muita dor. As vesículas somem, param, ficam todas cicatrizadas. Só que daí o que eu tenho uma coisa que chama neuropatia pós-herpética. Aquele nervo fica ainda comprometido pela ação desse vírus e pode gerar
dor, incômodo. O indivíduo falar, olha, há 2 anos eu tive o cobreiro, que é o nome popular do herpes zoster, e ainda sinto uma certa dor naquele território. Então, isso é uma coisa importante. Nossa, eu quero 2 esclarecimentos ainda. Se ocorre a encefalite, o que que acontece no cérebro? É muito variado essa apresentação. Não Tá. costuma dar grandes alterações, como, por exemplo, o vírus do HIV também faz um quadro de encefalite que dá memória alterada. O herpes zoster Uhum. não dá, ele pode dar um sintoma agudo, né, uma manifestação, o indivíduo ficar confuso, mas depois ele Hum. volta para a normalidade. Mas você sabe, né? Cérebro todo machucadinho que a gente tem no cérebro, ele acaba atrapalhando bastante a gente depois, né? Então, nós temos que ficar Hum. bastante atento em relação a isso. Bom, além, do cérebro, dos olhos, esse cobreiro, né, esse herpes zoster pode acontecer em que outra parte do corpo? Então, em qualquer parte do corpo, mas qual que é a variação? Por que as Uhum. pessoas têm? Quando eu tenho um herpes pequenininho, a capacidade dele gerar trauma naquele nervo e eu não ter mais problemas depois é grande. Agora, se eu tenho um herpes grande, que, por exemplo, pegue todo o território das costas, por exemplo, que começa nas costas e vem pela frente. Lembrando, ele nunca vai para o outro lado, ele vai ficar só deste lado, tá bem? Então, ele pode ser nas costas, na barriga, nas pernas, então ele pode ser em qualquer lugar. Lógico que a gente quer que esse herpes zoster seja na menor intensidade possível. E sabe uma coisa importante, Gina? O herpes zoster, ele começa, nos primeiros 3, 4 dias, a gente só sente dor. Não aparece vermelhidão, Hum. não aparece vesícula, aparece a dor. Então, você imagina alguém com uma dor importante, na altura, por exemplo, da região do divertículo. Ele é confundido com diverticulite. Se eu tenho essa dor na altura do tórax, ele Uhum. é confundido com infarto. Então, vocês vejam que nos primeiros Uau! 3 dias eu posso ter a dor sem a apresentação da vesícula. Quando aparece a vesícula, a gente fala, puxa vida, aquela dor que está te incomodando há 3 dias, que eu não sei o que é, na verdade, era o herpes zoster. E quando essas vesículas, essas bolinhas, né, aparecem, elas costumam demorar muito tempo para sumir? Olha, o tempo entre uma vesícula, ela fica inflamada, cheinha, depois ela vira uma crosta. Crosta é a casquinha. É de 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. A dor mais importante também é até 2 semanas. Uma dor interessante, porque nós conhecemos bem, Lina, a dor do machucado, por exemplo, quando a gente bate um local. Nós conhecemos bem a dor, por exemplo, inflamada, que é aquela dor do dente. Nós conhecemos bem a dor quando a gente corta a pele. Isso é um tipo de dor, mas a dor do herpes zoster é uma dor neuropática, uma dor estranha, uma dor com cheiro de formigamento, uma dor ardida, uma dor intensa, uma dor que pode ficar um pouco, ela é localizada no nervo, mas ela pode ficar assim, eu não consigo definir exatamente aonde está. Então, a dor neuropática é uma dor um pouquinho diferente e que incomoda demais os pacientes que são submetidos a esse quadro de herpes zoster. Claro que eu vou querer falar daqui a pouco de tratamento, mas antes, como é que se diagnostica herpes zoster? Na verdade, é um diagnóstico clínico. Um diagnóstico clínico. E você sabe que muitos dos meus pacientes, eu faço o diagnóstico conversando e eu peço para tirar uma foto. E é interessante que eu peço para tirar uma foto um pouco mais ampla para ter essa certeza que ficou de um lado só. Porque as pessoas Hum. confundem com alergia, as pessoas confundem com uma irritação, que uma calça que apertou demais e ficou um vermelhidão. Então, clinicamente, ele é relativamente fácil de se fazer o diagnóstico. Mas, em algumas vezes, as vesículas não são tão exuberantes.
Algumas vezes nós temos a dor, nós temos uma localização e não temos tanta vesícula. Podemos fazer o exame de sangue, que vai ver a presença, né, desse vírus da catapora zoster, que a gente consegue identificar, olha, a presença dessa ativação desse vírus. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando em termos de diagnóstico, né? Não é a mesma coisa. Herpes zoster e herpes labial? Muito interessante isso. O herpes labial, ele é o herpes simples. É um outro vírus, não é o vírus da catapora. Herpes zoster, vírus da catapora, tá bem? Herpes labial é o herpes simples. E o herpes labial, ele pode vir nos lábios, mas pode vir nas áreas genitais. Tem muita gente que tem herpes nas áreas genitais, pode vir na pele. E qual é a grande diferença? A recorrência. Pode ver que o indivíduo, quando está estressado, quando é submetido a tempos muito frios, quando é submetido a sol, quando ele fica mais nervoso ou mais doente, com febre, ele abre o herpes simples. Tá certo? Este é o herpes simples, o vírus do herpes simples, que é o que a gente chama de herpes labial, ou herpes genital, ou herpes localizado. É possível que eu tenha um herpes simples, por exemplo, no corpo, porque em algum momento eu tive o contato ali. O herpes, o vírus do herpes simples não tem essa mesma capacidade que o vírus da catapora zoster tem de ficar guardado e abrir esse quadro mais exuberante do herpes zoster. Perfeito. Doutor Cabreira, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua, tá bom? Ótimo. Você não sai daí não, que tem muita coisa no segundo bloco. Até já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando com o Dr. Marcos Cabreira, geriatra, sobre herpes zoster. Então, doutor Cabreira, uma pessoa que tem herpes zoster, como é que trata? Olha, então, uma vez feito o diagnóstico do herpes zoster, é importante a gente fazer um antiviral. Nós temos medicamentos antivirais e eles são muito eficientes. Nós temos 3 ou 4 medicamentos, a gente usa numa dose um pouco mais aumentada em relação ao tratamento, por exemplo, do herpes labial, que nós falamos, né? Então, ele vai precisar tomar esse antiviral. Quanto mais cedo for introduzido esse antiviral, mais curta é essa apresentação da doença e menor a chance de ter aquele problema, porque o fantasma do herpes zoster é a neuropatia pós-herpética, que acompanha 6 meses, 1 ano, 2 anos depois dessa infecção. Só que só antiviral é pouco, Nós precisamos também tratar o sofrimento desse indivíduo. Ele tem uma dor inflamatória que tem uma dor neuropática. E nós temos alguns medicamentos que a gente usa para a parte inflamatória da doença e para a parte da dor neuropática da doença. E também a gente pode usar os antivirais na forma de pomada. Então, esse é o primeiro arsenal de tratamento. Agora, daqui 15 dias, o indivíduo vai ter só crostas, seco, ele não tem mais uma dor local, só que ele tem aquela dor neuropática, aquela dor ardida, aquela dor que formiga, aquela dor que interfere no dia a dia dele. Aí nós podemos usar o grupo de medicamentos que a gente usa para dor neuropática, que daí são os anticonvulsivantes. Você sabe, Lina, que as pessoas se impressionam quando a gente dá um medicamento como esse, e ela olha na bula que serve para convulsão. Ela fica preocupada, mas não é. É porque os medicamentos anticonvulsivantes, eles são utilizados, eles são a primeira linha de utilização para as doenças, as neuropatias periféricas, que é a dor neuropática. Você sabe que várias pessoas idosas escreveram para a gente perguntando, puxa vida, mas essa dor, eu estou com essa dor do herpes zoster e não está passando.
Quer dizer, ela pode demorar meses, anos mesmo com essa dor, mas um dia ela acaba, ela cessa? Olha, pode demorar bastante, pode demorar bastante. A ideia Uhum, é que ela não seja eterna. Só que a gente tem que uhum, lembrar uma coisa, Lina. Tudo que na vida da gente que gera um estresse tão grande, que gera um sofrimento tão grande, ele marca emocionalmente. Então, muita gente tem aquele vínculo com aquela dor, ele tem aquele sofrimento relacionado àquela dor, e já passaram 5 anos, ele não conseguiu esquecer aquela dor do herpes. Até os pacientes falam o seguinte: olha aqui, doutor, esse meu herpes está me avisando que eu não estou bem. Né? Então, assim, vocês vejam como as dores elas têm aham, um vínculo com a gente que ultrapassa o biológico. Mas, do ponto de vista do biológico e da fisiopatologia dessa doença neuropática, eu uhum, acho que 1 ano, 2 anos no máximo. Depois a tendência é diminuir bastante. tá. Você mencionou que, às vezes, o diagnóstico pode se confundir com outras patologias, até com alergias, né? Se uma pessoa não é diagnosticada adequadamente com herpes zoster, em geral, ele se manifesta com essas vesículas, pode causar febre, coceira, coisas assim também, e ele some na mesma proporção ou ele precisa de um tratamento médico? Não, são doenças, a gente chama isso de doenças autolimitadas. Elas têm um período em que elas vão vir, inflamar e voltar. Isto Tá. é absolutamente esperado. A grande questão é que, se eu não tenho um tratamento adequado, esse tempo da doença fica mais estendido. Uhum. E as consequências daquela neuropatia periférica ficam muito maiores. Então, como é importante a gente fazer o tratamento adequado, né? E muitas vezes as pessoas têm a febre, o vermelhidão, a dor, e é confundido com várias coisas. Tem gente que tem isso, por exemplo, depois que foi para uma praia e acha que é o sol, que foi a alergia do protetor solar, né? Comprou uma roupa nova, acha que é um incômodo daquela roupa. Então, vocês vejam que existem muitas coisas. Agora, para um profissional médico que está acostumado com isso, não é difícil a gente fazer o diagnóstico olhando a característica dessas lesões. Elas podem ser confundidas até com a escabiose, que é a sarna, porque Uhum. ela coça, pode incomodar. Né? Então, é importante fazer o diagnóstico adequado mesmo. É importante também em função das sequelas, né, que você mencionou, Sem dúvida nenhuma, sem dúvida e nenhuma. que, afe- e E que essas afeta a qualidade sequelas, de vida, né, dessa muito, pessoa. olha, é interessante isso, sabe? Nós não podemos diminuir o tamanho desse problema. Nós não podemos. Porque é o seguinte, nós já temos, são pessoas que já têm uma certa vulnerabilidade, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80, nós temos uma certa vulnerabilidade. E os dados mostram o seguinte, que se vivermos até 80, 90 anos, a chance da gente ter o herpes zoster em algum momento da vida é mais do que a metade. Então, mais da metade de todos nós vamos ter essa herpes zoster, ou pequeno, ou grande, ou médio, ou com grande sofrimento, mas entendam, sempre isso compromete a qualidade de vida, sempre compromete. E a intensidade é proporcional ao comprometimento dessa qualidade de vida. Uma vez que a pessoa teve uma manifestação do herpes zoster, tratou, curou, resolveu, ela pode vir a ter novamente uma nova manifestação? É interessante isso, é muito interessante. A resposta é sim, pode, mas a chance é menor do que a pessoa que não teve. E no primeiro período, naquele primeiro ano pós-herpes zoster, a chance é muito pequena, é muito pequena. Mas os indivíduos que tiveram herpes zoster podem sim ter novos episódios, podem sim ter novos episódios, com menos chance do que quem nunca teve o herpes zoster. Por isso que, quando a gente pensa em prevenção, né, a gente faz também a prevenção com vacina para quem já teve o herpes zoster.
né? Isso que eu ia lhe perguntar. Temos vacina hoje em dia para prevenir herpes zoster? É interessante. Olha, essa vacina que nós temos disponível agora é a Hum, segunda geração de vacina para herpes zoster. É tão frequente isso depois dos 50, 60 anos, que a gente hum. já espera que isso aconteça com o indivíduo. Então, a vacina faz com que eu tenha menos chance de desenvolver o herpes zoster. E se eu desenvolver o herpes zoster, eu vou ter menos complicações. E é uma vacina muito eficiente, muito segura, muito segura. Ela é tomada em 2 doses. Você toma uma agora e depois faz um reforço, que no máximo em 6 meses, mas ela é uma vacina muito segura. E você toma essas 2 doses e depois você não toma mais para o resto da vida. Então, eu acho que é uma coisa que é interessante, dá para a gente falar o seguinte, herpes zoster é sim uma doença do envelhecimento, mas prevenível. Doutor Cabreira, e essa vacina para herpes zoster está no SUS? É disponível no SUS? Puxa vida, infelizmente não. Infelizmente não. A gente tem que considerar que o Programa Nacional de Vacinação que a gente tem no Brasil e disponibilizado para a população toda gratuitamente é um dos melhores do mundo, um dos mais completos do mundo, mas ainda não está contemplando a vacina do herpes zoster. Não está contemplando. Nós sabemos que não só a vacina da herpes zoster, tem algumas vacinas da pneumonia também que não são contempladas por esse programa. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ela só está disponível nas clínicas privadas e até em farmácias, com um custo razoável, um custo até relativamente alto. Só que ainda esse custo, ele passa a ser menor ou igual ao custo do tratamento medicamentoso de um episódio de herpes zoster. Vocês imaginam? Se eu tiver um herpes Entendi. zoster hoje, eu vou precisar comprar um antiviral, que não é barato, porque eu vou usar em altas doses. Eu vou precisar tomar medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos para dor neuropática, e posso ter também necessidade de tomar remédio para dor neuropática por 2 anos. Por 2 anos. Então, certamente, o custo que vai ter todo esse tratamento é menor do que uma vacinação agora e que vai ser bastante eficiente. Duas questões, então. A partir de que idade a pessoa poderia tomar essa vacina para herpes zoster? E, por favor, né, que o SUS, então, quem sabe, possa vir a incluir esse tipo de vacinação, que é uma medida preventiva para a população inteira, principalmente no Brasil, que envelhece de forma tão acelerada, não? Sem dúvida nenhuma, né? Você imagina que essa população, no Brasil hoje, nós temos metade da nossa população acima dos 30 anos. Em algumas décadas, em 2 décadas, nós vamos ter a maioria das pessoas acima dos 60 anos. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que estão passíveis de estarem tendo uma doença como herpes zoster. E aí não vai ser difícil a gente argumentar que compensa, né? A política pública falar o seguinte: olha, compensa incluir uma vacina dessa no Programa Nacional de Vacinação, porque nós vamos racionalizar os nossos recursos que nós vamos ter para a parte curativa dessa quantidade de herpes zoster. Se eu te falei que talvez metade de todos nós, ao chegarmos até o final da nossa vida, vamos ter um herpes zoster, então você imagina a quantidade de doença que nós vamos ter, a quantidade de remédio, a quantidade de gente sofrendo. A partir de que idade, doutor Cabreira, é recomendável a gente tomar a vacina? Olha, a herpes zoster ele dá com a idade, né? Quanto mais velho, mais chance a gente tem. Mas essa vacina, que é a melhor, que é a que está disponível, ela foi aprovada para estudos a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, ou para pessoas imunodeprimidas, por exemplo, os pacientes que têm a AIDS, o HIV, pacientes que têm uma imunossupressão, eles podem ser tomados antes dos 50 anos. Então, se preconiza, depois dos 50 anos, não obrigatoriamente nos 50 anos, pode ser aos 55, aos 60, aos 65, quer dizer,
Quando você puder fazer o esquema da vacina, você está garantido para o restante da sua vida para que você tenha um tempo de vida sem o herpes zoster e que esse herpes zoster atrapalhe cada vez menos a vida das pessoas. Doutor Cabreira, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi preciosa. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com um tema tão importante e com um público tão ativo aí na mente, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre o herpes zoster, reflitam sobre as possibilidades de prevenção e reflitam de uma maneira mais geral de como é que vai ser esse envelhecimento para todos nós. Lina, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada eu. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Continue nos seguindo no YouTube, nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada e até a próxima.